Graça e paz, queridos e amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, bendito seja Deus. Estamos mais uma vez na nossa live de oração, bendizendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por todas as suas maravilhas, porque Ele é um Deus fiel. E bendizemos ao Senhor, porque Ele realmente tem cuidado de nós, Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos dado graça. Vamos estar orando nesse instante, queridos, e logo em seguida nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Hoje nós estamos na nossa terceira semana, né, da nossa live de oração e de estudo bíblico, e já são 3 semanas falando sobre o tema principal, ídolos do coração. Falamos semana passada, foi a segunda semana, nós falamos a respeito de ídolos do coração. Quais são esses ídolos, como destroná-los, como verificar se há algum ídolo em nosso coração. O primeiro estudo nós falamos sobre o coração corrompido, que é a causa primária, causa principal de termos esses ídolos em nossos corações. E hoje, queridos, nós vamos falar sobre o egocentrismo. Mas vamos orar antes, Eu quero agradecer a todos já que estão conosco online, os que vão estar entrando depois, os que já estão entrando. Que Deus possa estar abençoando poderosamente a sua família, a sua vida, tudo aquilo que você tem colocado na mão do Senhor, que Deus possa estar abençoando de uma forma poderosa. Vamos orar nessa hora. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesse momento, nessa live de oração. Queremos, ó Deus, te louvar, te engrandecer. Queremos colocar diante do Senhor a nossa congregação batista ali no Jardim Gá, congregação da Primeira Igreja Batista ali no IP, do pastor Jonas. Deus, que o Senhor possa abençoar a vida do pastor Jonas, a vida da irmã Jaciara, a vida da PIB do IP, Senhor Deus, a cada membro daquela igreja, a cada líder daquela igreja, a toda a liderança, aquela comunidade também. Abençoamos a nossa congregação, os irmãos que ali congregam. Pai, que o Senhor possa abençoá-los com toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais. Obrigado também pela minha igreja, Pai, a igreja onde eu congrego, a Primeira Igreja Batista em Valparaíso, pastor Luiz Cláudio Peçanha, meu pastor. Deus, que o Senhor continue abençoando a vida do teu filho, da sua família, Pai, de toda a igreja da Primeira Igreja Batista em Valparaíso, Senhor Deus. Que o Senhor nos guarde e nos fortaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vocês podem também estar participando junto conosco, amados, colocando aí seus pedidos de oração, tá? Não esqueçam de fazer os seus pedidos de oração, para que possamos estar buscando ao Senhor, por suas vidas, orando ao Senhor, dando graças a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Que Deus possa estar realmente nos fortalecendo. Vamos ler a palavra de Deus, amados, em Atos, capítulo 2, versículo 41 ao versículo 47. Atos, capítulo 2, versículos 41 ao versículo 47. Diz assim a palavra de Deus. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com a alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Acabei de ler
Atos, capítulo 2, versículos 41 ao 47. Esse texto nos mostra como era, né, a igreja de Cristo ali em Atos dos Apóstolos, né? O surgimento da igreja, quando a igreja começou, né? Quando a igreja então teve o seu início ali naquele lugar, né? Ali em Jerusalém. Que essa palavra possa estar sendo guardada no nosso coração, que o Espírito Santo de Deus possa aplicar essa palavra em nosso coração e que possamos entender de fato o que Deus, né, quer para nossas vidas, o que Deus tem para fazer em nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor, queridos, nesta hora. Eu queria desde já mandar um abraço para todos aqueles que estão, né, nos assistindo mais uma vez, que Deus possa estar te abençoando de uma forma poderosa em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com o cântico Peniel. Como é difícil voltar e encarar meu passado. Quantos erros eu cometi e ainda assim tu me amas. Confronta-me, restaura-me, vem muda o meu nome e envergonhado eu nunca mais serei. Peniel, eu tenho visto o Senhor. Peniel, tenho lutado com Deus. Vou morrer pra mim mesmo e mudar minha história pra sempre. Peniel, saio daqui vencedor. Peniel, levo essa marca em mim, pois estive face a face com Deus. Como é difícil voltar e encarar meu passado. Quantos erros eu cometi e ainda assim tu me amas. Confronta-me, restaura-me, vem muda o meu nome e envergonhado eu nunca mais serei. Peniel, eu tenho visto o Senhor. Peniel, tenho lutado com Deus por morrer pra mim mesmo, mudar minha história pra sempre. Peniel, saio daqui vencedor. Peniel, Levo essa marca em mim, pois estive face a face com Peniel, saio visto o Senhor. Peniel, tenho lutado com Deus. Vou morrer pra mim mesmo. glória a Deus. Nós continuamos muitas das vezes precisando ter esse Peniel, né? Esse encontro face a face com Deus. Deus, ele espera isso de nós, ele espera isso das nossas vidas. Amados, hoje nós queremos, na série de estudos da Palavra de Deus sobre ídolos do coração, nós queremos falar sobre
egocentrismo. Nós acabamos de ler Atos capítulo 2, versículos 41 ao 47, que fala sobre o início da igreja, como era ali a unidade, como era a vida em comum dos discípulos, né? E precisamos entender o que é egocentrismo, né? Egocentrismo, o que é isso? O que é que significa? Egocentrismo ou egocêntrico é a condição ou caráter de alguém egocêntrico, de alguém egoísta, né? É o conjunto de atitudes de um comportamento indicado que vem de um indivíduo que ele se refere essencialmente a si mesmo. Ou seja, ele só se preocupa com ele só pensa nele, ele só visa o bem-estar dele. Amados, nós precisamos entender que vivemos em uma era marcada por um egocentrismo exacerbado, em que a ética moral de se doar, né, de se dar para o outro, está fundamentada no hedonismo, no individualismo. Infelizmente, tem sido assim. Fazer o bem, queridos, ao próximo, ou simplesmente ter um envolvimento com o próximo, só é bom quando traz prazer ou algo do tipo que venha a trazer benefícios. Consequentemente, quando não me traz desconforto, tristeza e angústia. A pessoa egoísta, ela só pensa nela. A pessoa egoísta só tem olhos para suas necessidades. Ela não pensa nos outros. E como eu disse aqui, ela quando ela se aproxima de alguém, é simplesmente para o seu próprio bem-estar. É para tirar algo da pessoa para si e nunca para dar. E esse egocentrismo, amados, não é nenhuma novidade, infelizmente. O apóstolo Paulo, ele já falava isso. Paulo, ele escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ao seu filho na fé, ele disse o seguinte, preste bem atenção, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5. Ele diz assim, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, ou seja, os homens serão egocêntricos, serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Marque esse texto, escreva aí, depois você lê com calma. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Ou seja, já existia isso naquela época e Paulo ele dizia, olha, isso vai se acentuar mais ainda, isso vai crescer mais ainda nos últimos dias. O problema, irmãos, é que esses tempos difíceis estão se intensificando, estão crescendo mais a cada geração. A cada geração que passa, as pessoas vão se tornando mais egoístas, vão se tornando mais avarentos, vão se tornando mais orgulhosos, jactanciosos, mais arrogantes. Vira e mexe a gente vê noticiário de TV, aqueles que se acham bacanas, né, agredindo moralmente, fisicamente porteiros, motoristas, né? Pessoas que se acham com poder aquisitivo melhor, que se pudesse nem sequer pisava no chão, tratam os outros com desprezo, tratam os outros de uma forma totalmente jactanciosa. Então isso vem se ampliando, vem crescendo a cada geração. E a igreja, irmãos, a igreja contemporânea, a igreja atual, né, ela tem sofrido a pressão dessa situação egocêntrica. E por isso precisamos sim, de uma forma urgente, tomar algumas atitudes. Como vamos ver nesse estudo de hoje. Nós não podemos ficar de braços cruzados,
diante das coisas que estão acontecendo, irmãos. Tudo que acontece no mundo físico termina se repercutindo no mundo espiritual. O que nós somos nosso dia a dia, infelizmente ou felizmente, seremos também dentro da igreja. Amados, o texto principal que nós lemos, de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, ele apresenta um inspirador resumo acerca da saúde comunitária que a igreja vivia naquela época. A igreja cristã. O ambiente descrito pelo escritor de Atos dos Apóstolos, que é Lucas, mostra que os membros da igreja cristã primitiva, eles não sucumbiram, eles não se renderam, eles não permitiram o egocentrismo reinar, fazer parte da comunidade. Pelo contrário, eles mostraram-se solidários uns com os outros, valorizando então que a dimensão da comunidade na vida. E é isso que nós precisamos ter de volta, lutar para que haja de volta isso no nosso meio. Aqueles discípulos estavam juntos, tinham tudo em comum. Eles eram desapegados às coisas materiais. A Bíblia diz que quando eles viam alguém entre eles com necessidade, eles vendiam o que tinham para ajudar o seu próximo. Não havia lugar entre eles para posturas egocêntricas, posturas orgulhosas. Amados, o objetivo da mensagem de hoje é tratar essa situação no nosso meio. Mostrar para a igreja os prejuízos que podem ser causados pelo egocentrismo, irmãos. E ressaltar que como cristãos, como servos de Deus, como filhos de Deus, devemos lutar de uma forma incansável contra esse ídolo chamado egocentrismo, que insiste em se entronizar, insiste em tirar Deus do trono do nosso coração e sentar e ocupar o espaço que é de Deus. Criando assim, irmãos, a ilusão de que podemos ser o centro de tudo. Misericórdia. Então, a primeira coisa que precisamos refletir é que o egocentrismo ele atrapalha a vida de oração comunitária. Quando a gente entende que isso é realidade, nós vamos cair em si. Por quê que tantos cultos de oração nas igrejas brasileiras são tão poucos frequentados? São tão poucos, tem tão pouca participação. Atos 2, 42, que é o texto que nós lemos, diz que os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é fantástico, irmãos. Eles participavam, eles perseveravam, oravam um pelos outros. Vejamos como desejar ir a uma reunião de oração, por exemplo, né? E vivo a minha vida, né? Quando as pessoas elas não desejam ir para uma reunião de oração, elas na verdade estão desejando viver uma vida solitária. Mesmo que a minha solidão seja uma solidão em família, por exemplo, na minha redoma de vidro, na minha afetividade familiar. Não quero saber, algumas pessoas dizem, né? Não quero saber dos problemas de meus irmãos. Quando você não quer participar de um culto de oração, quando você não tem interesse de participar de cultos assim, em outras palavras, você, com sua atitude, está dizendo isso, eu não quero. Eu não quero saber dos problemas dos meus irmãos, porque se eu for assim, teria que me envolver com ele, né? Teria que me envolver com seus dilemas. Então, o que é que eu faço? Prefiro, muitos dizem, né? Prefiro simplesmente assistir aos cultos e depois ir para o conforto da minha casa
E para ir a uma reunião de oração, irmãos, para muitos que são egocêntricos, implica em um desnudar coletivo, né? Onde as nossas almas elas elas tiram suas roupas, elas se desnudam uma para a outra. Como, pastor? Onde ali nós expomos as nossas lutas, onde ali nós expomos nossas fraquezas, onde ali nós expomos as nossas tristezas, nossas angústias, nossas preocupações, nossas alegrias. Ou seja, aquilo que envolve os dramas que toda comunidade tem. Ore por minha família, ore por meu pai que está desempregado. Então, isso para uma pessoa egocêntrica, que só pensa nela, não é bom. Porque a pessoa que só pensa em si, ela vai orar, vai se preocupar com o pai do outro lá que está desempregado. A pessoa que é egocêntrica, ela vai se preocupar com a mãe do outro que está internada, de Covid, e último estágio ali, presa na máquina de respirar. Não, a pessoa egocêntrica, ela não se preocupa com isso. E essa coisa do egocentrismo é tão grande, que é por isso que muitos não querem usar máscaras. Eu tenho saúde, eu não tenho as comorbidades que podem me prejudicar. Você não tem. Mas às vezes as pessoas, o seu vizinho tem. Então se eu não sou egocêntrico, eu vou procurar cuidar de mim e cuidar das pessoas que estão ao meu redor. A pessoa que não é egocêntrica, por exemplo, ela não bebe para dirigir. Porque ela vai pensar justamente em causar um acidente, mas o egocêntrico ele bebe. Não está nem aí. Morra quem morrer. Principalmente com a justiça, né, com as leis de trânsito que o nosso país tem. Onde você mata 200 de uma vez e chega lá, às vezes nem fiança paga. E sai pela porta da frente da delegacia. Então as pessoas egocêntricas, elas não estão nem aí. Então o egocentrismo, irmãos, ele traz um prejuízo sério para a vida comunitária da oração, para a vida da comunidade, para a vida da igreja. Na igreja não é lugar de cada um por si, Deus por todos. Não há dúvida, irmãos, de que quando o egocentrismo prevalece, o indivíduo não sente a necessidade de juntar-se a outras pessoas para compartilhar suas alegrias, como já disse, suas tristezas, derramando o coração perante o Senhor. Devemos, portanto, irmãos, estar atentos, lutando, pedindo a Deus que tire esse mal, que apague, né, destrone esse Deus, esse ídolo dos nossos corações. E nós temos que lutar contra todo o mal, irmãos, que tem se intensificado em nosso tempo. Escrevendo aos Romanos, Paulo recomenda: compartilhai a necessidade uns dos outros. Romanos, capítulo 12, versículo 13. Irmãos, esse livro aqui, eu tenho ele desde 2004. São 16 anos com esse livro. Esse livro ele fala 25 segredos para derrotar a crise de comunhão. E quais são, pastor, esses 25 segredos? Sabe quais são, irmãos? Você sabe o que é que esse livro aqui trabalha? Ele trabalha com todos os versículos na Bíblia que fala sobre uns aos outros. Por exemplo, aqui, ele diz aqui: amem uns aos outros. Amem, aceitem-se uns aos outros. Saúdem-se uns aos outros. Tenham igual cuidado um pelos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros. Não tenham inveja um dos outros. Deixem de julgar uns aos outros. Não se queixem um dos outros. Não falem mal um dos outros. Não mordam e devorem uns aos outros. Não provoquem uns aos outros. Não mintam uns aos outros.
confessem seus pecados uns aos outros, perdoem-se mutualmente, edifiquem-se uns aos outros, ensine uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, falem entre vocês uns aos outros em salmos, hinos, cânticos espirituais, sirvam uns aos outros, e por aí vai, irmãos. 25 segredos para derrotar a crise de comunhão. No frigir dos ovos, esse livro diz: não seja egocêntrico. Não seja egocêntrico. Sirvam um ao outro, orem um pelo outro, ajudem um ao outro. Gálatas capítulo 6, verso 2 diz: levai a carga um dos outros. O egocêntrico, ele não está nem aí, irmãos. Ele não está nem aí se ele tem carro, o irmão mora longe, não tem, que vá a pé, ou pegue um ônibus, ou peça um Uber. Ele não está nem aí. Tiago 5,16, orai um pelos outros. Romanos capítulo 12, verso 5, alegrem-se, né, com os que se alegram, e chorai com os que choram. Essa é a mensagem principal do Evangelho, e para essa mensagem do Evangelho, o egocentrismo, irmãos, não tem lugar, não tem espaço. E o egocentrismo tem sido um ídolo forte no coração de muitos na igreja, tanto de líderes que ocupam púlpitos, como daqueles que ocupam cargos ou bancos. Uma frase que minha mãe muito usava para falar sobre egocentrismo é: farinha pouca, meu pirão primeiro. O egocêntrico sempre visa ele, irmãos. O egocentrismo, segundo ponto, priva indivíduos de se envolver efetivamente com os irmãos em Cristo. Então veja, primeira coisa, o egocentrismo, ele atrapalha a vida de oração comunitária, a vida da igreja, porque o egocêntrico ele não vai se preocupar em orar pelo outro. Segundo ponto, ele priva o indivíduo de se envolver efetivamente com os irmãos da igreja. Na igreja, irmãos, é possível haver pessoas insubmissas, desanimadas, fracas, difíceis e vingativas. Nós podemos ver isso em 1 Tessalonicenses 5,14 e verso 15. Paulo exorta a toda a comunidade, e não somente aos líderes, a que se envolvam com a vida dos irmãos, mesmo que estes estejam imersos com complicações pessoais. Temos que cuidar um do outro. Mas para isso, irmãos, para que possamos cumprir essa atividade, né, para que possamos cumprir, para que isso aconteça, todos os membros da Igreja de Cristo têm que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Pagar o preço de ser admoestado, de admoestar, de consolar, de instruir, de caminhar junto, levantar o caído, exercer a muita paciência, que é um fruto do Espírito, né, chamado longanimidade, e evitar que alguém tome os direitos, né, com as suas próprias mãos. Faça justiça com as suas próprias mãos. É necessário, irmãos, que os cristãos, nós cristãos, se sacrifiquem em pró do próximo. E eu vejo o quanto isso a cada dia mais tem sido difícil. Porque nós, como igreja, estamos já, irmãos, vivendo uma vida individualista muito grande. É necessário que nós venhamos a nos sacrificar se queremos viver de fato uma igreja cristã, uma igreja baseada em Atos dos Apóstolos. É necessário doar-se por amor e por graça apenas, não por interesses. Mas o fato é que o egocentrismo, irmãos, nos priva, nos rouba desse rico privilégio de vivermos o que há de mais identificador no cristianismo, que é o verdadeiro amor cristão. Que é isso que Jesus fala, né? Que quando as pessoas lá fora verem o amor em nós, o amor puro,
saberão que o Senhor Jesus está conosco. Mais uma vez, amados, podemos ver também o inspirador exemplo dos primeiros cristãos, dali da igreja de Atos, né? Ao se envolverem de uma forma efetiva com os irmãos em Cristo. A Bíblia diz assim: todos os que creram estavam juntos. Juntos. Isso é muito forte. Juntos. Né? E tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles ajudavam um ao outro. E isso, irmãos, diariamente. Perseveravam unânime nos templos. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eles caíam na graça, na simpatia de todo o povo, porque o povo de fora via como é que eles viviam um com os outros. Outra coisa, irmãos, o egocentrismo leva o indivíduo a se esquecer de que a vida comunitária é feita de compromissos assumidos diante de Deus e dos homens. Toda comunidade tem compromissos. Toda comunidade tem regras. E se eu assumo a fazer parte de qualquer comunidade, seja qual for, eu tenho que assumir isso. Porque é feita de compromissos assumidos diante de Deus e dos homens. E nós fazemos isso. A Igreja Batista, por exemplo, ela faz a profissão de fé antes da pessoa ser batizada. Onde ali a pessoa se compromete a ser fiel com a igreja, obedecer o pastor, frequentar os cultos, participar das atividades, ser dizimista, ser ofertante, estar aliançado com a igreja. Irmãos, este terceiro ponto é uma consequência do segundo que nós falamos. Porque se eu vou à igreja simplesmente para apreciar um sermão, eu vou lá porque eu gosto muito do pastor pregando. Se eu vou lá, se o meu interesse primário é apenas um interesse superficial de estar lá, por tradição familiar, seja lá o que for, né? Ou simplesmente porque eu gosto do ambiente, eu gosto das músicas, eu gosto de ver as pessoas que ali frequentam. Mas quando? Irmãos, isso é tão comum. Isso é tão comum. Né? Eu gosto dali, gosto da música, gosto da pregação do pastor, gosto das pessoas que estão ali, gosto da estrutura, gosto da localização, gosto da placa. Né? Eu gosto da placa Assembleia, eu gosto da placa Batista, eu gosto da placa Presbiteriana. Mas, irmãos, quando chega o momento de eu ser confrontado, quando chega o momento de eu ser admoestado, quando chega o momento de eu ser exortado pelos meus pares, pelos meus irmãos, pela liderança, mesmo que seja feito com amor, isso gera em mim, sabe o quê? Por eu ser egocêntrico, gera um desconforto e uma invasão de privacidade. Estão se metendo com minha vida. É porque, na verdade, sabe o que acontece? Eu desejo viver a minha vida intimista. Eu quero viver a minha vida íntima, onde ninguém se meta, onde ninguém dê palpite. Né? A vida solitária, a vida egoísta. E a partir do momento, irmãos, em que me sinto desconfortável numa comunidade, só porque eu fui exortado, fui chamado, fui cobrado de alguma coisa, eu procuro outra. Eu procuro outra igreja, vou para outra igreja, vou para outra religião. Irmãos, tem gente que tem 5 anos de crente e já passou por 200 igrejas. Já teve 200 pastores. Porque ele é egoísta. Ele quer as coisas tudo girando em torno dele, ele é o astro. Né? Ele é o astro principal, tudo tem que se render a ele, tudo tem que ser feito conforme a vontade dele. Nada pode ir de encontro àquilo que ele quer. E aí ele vai para outra igreja. Ele vai, né, para outra comunidade, para uma outra denominação,
né? Procurando algo ali, um lugar que deixe ele em paz. Até que surja novamente um novo confronto, uma nova exortação, para que ali novamente ele parta para outra igreja. E isso sem se importar. Isso sem se importar com as promessas que ele fez, com as palavras que ele empenhou, com os compromissos assumidos perante Deus e perante a comunidade. Tudo que ele falou, não vou sair dessa igreja, vou batizar aqui, vou respeitar o pastor, vou participar, vou ser dizimista, vou ser ofertante. Ele esquece de tudo que ele falou. Tudo que ele falou foi tudo por esgoto. Foi por ralo do esgoto. E aí ele vai ficando assim. Eu já conheci, irmãos, muitas pessoas. Já conheci muitas pessoas que viviam assim, pulando de igreja em igreja, de igreja em igreja, de igreja em igreja, igreja em igreja. Né? Bastava chamar e dizer, irmão já não gostava. Já ia para outra igreja. Chegava na outra igreja lá, pastor, meu irmão, já não gostava. E ficava assim, sem compromisso. Né? Sem compromisso. Vou fazer 49 anos, irmãos. Mas eu me considero do tempo em que palavra dada é palavra que tem que ser cumprida. Mesmo que aquilo que eu falei me traga prejuízo, eu vou ter que cumprir o que eu falei. Por isso que a Bíblia diz, que Jó disse, põe a mão na boca. Antes de você falar alguma coisa, antes de você se comprometer com alguma coisa, antes de você prometer alguma coisa, põe a mão na boca. Pense antes de falar. A Bíblia também diz que é complicado você fazer um voto e depois não cumprir. É melhor você não votar do que votar e não cumprir. Irmãos, nós precisamos voltar a ler a Bíblia e praticar a Bíblia. A Bíblia diz referente a isso que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. E o que passar disso é do capeta. Então essas pessoas egocêntricas, elas só querem o seu bem-estar. Enquanto as coisas estão se ajoelhando perante ele, enquanto as coisas estão em adoração a ele, enquanto as coisas estão envolvidas para agradar a ele, essas pessoas, irmãos, são pessoas complicadas. Se o louvor não agrada essa pessoa reclama. Se a pregação não agrada ela, essas pessoas não sabem. O egocêntrico, ele não sabe viver em comunidade. O egocêntrico, ele é incompatível. O egocêntrico, ele é incompatível com a vida em comunitária. O egocêntrico, ele tem que viver na caverna, sozinho. O egocêntrico, ele teria que viver no meio do mato, numa cabana lá, numa choupana, sozinho. Porque ele é assim, no mundo espiritual, no mundo íntimo, no mundo pessoal, no mundo emocional. É por isso que muita gente tem problema no casamento. É egocêntrico e vai casar só. Como é que você é egocêntrico e vai casar? Como é que você vai se relacionar, morar com outra pessoa, se tudo tem que gerar em torno de você? E aí começam os problemas. O egocentrismo é um ídolo que tem destruído muitas vidas, e essa destruição tem se atrelado à igreja de Cristo. Muitas igrejas divididas, irmãos, por causa do egocentrismo. Muitas igrejas divididas, destruídas, fechadas, aniquiladas, por causa de pessoas egoístas, que querem tudo da sua maneira, tudo do seu jeito. No texto de Atos, para encerrar, capítulo 2, versos 42 a 47, chama a atenção para a palavra perseverança. Para perseverar na doutrina, no partir do pão e nas orações, irmãos, os primeiros cristãos sacrificaram o egocentrismo. E hoje você é desafiado a imolar o egocentrismo, a matar, aniquilar, jogar no inferno, pedir a Deus, Senhor, me cura, me liberta, faz um transplante no meu coração, arranca de mim, Senhor, esse coração egocêntrico, maldito, e me dá um coração cheio da tua graça, cheio da tua unção, cheio do teu Espírito Santo. Me ajuda, Senhor, a pensar no próximo. Me ajuda a pensar mais nas outras pessoas. Pessoas egocêntricas, irmãos, não se envolvem, não cedem.
não compartilham, não crescem. Portanto, aqueles que assumiram o compromisso de servir a Deus e reconhecem o valor de pertencer à sua igreja, sabem que o egocentrismo não pode determinar a maneira de ser e de viver do cristão. A partir do momento que eu decido ser cristão, eu tenho que pedir a Deus um novo coração. Se eu tiver de agradar alguém, eu tenho que agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Quando o egocentrismo, irmãos, ele é superado, passamos a viver para a glória de Deus. E, consequentemente, irmãos, os resultados se tornam cada vez mais positivos. Verdadeiro louvor a Deus, simpatia de todo o povo, salvação de muitos. Era por isso que a igreja primitiva ela crescia, porque ela caía na graça do povo. Irmãos, para nos livrarmos desse mal, que é o egocentrismo, precisamos dia a dia nos esvaziarmos de nós mesmos, submetermos-nos incondicionalmente a Cristo, como orienta e exorta o apóstolo Paulo. Ele diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Só olha, pensem a mesma coisa, né? Irmãos, tem gente que todo mundo quer Fanta, ele quer Coca-Cola. Na igreja, principalmente, não pode ser assim. Paulo ele diz: pensem a mesma coisa. E para pensarmos a mesma coisa, nós temos que estar ligado com Deus, para conhecer o coração de Deus, porque é Ele o dono da igreja, irmãos. É o Senhor que é o dono da igreja, não sou eu. Não é o irmão, porque ele acha que o dízimo dele é maior, porque ele tem uma condição financeira maior. Não existe isso de dízimo maior, irmãos. O mesmo dízimo de um gari é o mesmo dízimo de um fazendeiro, é 10%. O egoísta, o egocêntrico, ele acha: meu dízimo é maior, eu tenho que mandar. O meu dízimo é maior, eu tenho que prevalecer minha vontade. O egocêntrico, ele acha que, de vez de ele estar numa igreja, ele está no clube. Por ele pagar a mensalidade do clube, tudo tem que se render aos seus pés. Ele tem que ser servido. Não é assim, irmãos. Ele diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Ele ainda diz: tenhais o mesmo amor, sejais unidos na alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando, olha, irmãos, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Considere o seu irmão superior a você, Paulo está dizendo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, o que é propriamente do seu interesse, senão também cada um o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Sentimento de servo, que se humilhou a si mesmo, largou a sua glória, largou a sua majestade, largou o seu império e veio nascer numa manjedoura. Irmão, só quem já esteve no interior de um estábulo sabe o que é uma manjedoura, sabe o que é o mau cheiro que é ali. Por mais que limpe, por mais sempre há mau cheiro, moscas, insetos. E Jesus largou toda a sua glória para nascer em um lugar como esse. Por mim e por você. E ele ensinou que nós não devemos ter um coração egocêntrico, irmãos, quando ele limpou ali, lavou os pés dos seus discípulos. Pedro hesitou na hora, mas ele lavou os pés dos seus discípulos. O coração egocêntrico, ele não pensa dessa forma. Que possa nos tirar
esse ídolo do nosso coração. Eu quero orar por você nesta hora. E o egocentrismo muitas das vezes brota no nosso coração, irmãos, desde a infância. Uma criação de pais erradas, principalmente pais que tiveram muitas dificuldades, passaram fome, não moraram bem, não tiveram conforto. E esses pais, com boas intenções, com um bom coração, eles dizem: eu não vou deixar meu filho passar pelo que eu passei. E aí dão tudo de mão beijada para esses filhos. E aí começa o egocentrismo no coração dessas crianças. Serão adultos egocêntricos. E a igreja hoje estão cheia de pessoas egocêntricas. Quanto mais em lugares como como essa região, onde as pessoas estão voltadas para concurso público, onde as pessoas estão voltadas para carreiras, onde as pessoas estão voltadas para bons empregos. Precisamos, irmãos, pedir a Deus um coração igual ao do Senhor. Um coração igual de Jesus, um coração igual de João, que disse que ele cresça e que eu diminua. Precisamos entender que nós devemos ser servos um dos outros. Vamos orar nesta hora. O nosso Deus, irmãos, ele é um Deus que faz transplante de coração. Muito antes de acontecer essas cirurgias de transplante de coração, a Bíblia já fala que Deus ele tira o coração duro, o coração de pedra, e dá um coração de carne. Se você hoje, através do Espírito Santo, reconheceu isso, que precisa de mudança, que tem sido egocêntrico, que tem se preocupado mais com você mesmo, que não tem tido um coração cristão, já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo. Pai amado, em nome de Jesus, nesta hora eu quero louvar o teu nome. Quero te agradecer pelas pessoas que estão assistindo junto conosco, pelos que vão assistir depois. Obrigado, Deus, por essa terceira semana, onde nós estamos falando de ídolos do coração e hoje nós falamos sobre egocentrismo. Dá-nos um coração transformado, Senhor. Dá-nos um coração cheio da Tua graça, um coração cheio do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos fortaleça, que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nós e que nós possamos cumprir, ter desejo de aprender e cumprir uns aos outros que a Bíblia nos ensina. Pai, nós temos uma morada preparada para nós. Temos uma eternidade preparada para nós. E para vivermos no céu, com as multidões que serão salvas por Ti, nós precisamos aprender da agora a viver em comunidade, servindo uns aos outros. O Senhor Jesus veio nos servir, Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. E por que nós, Senhor, queremos ser servidos pelos outros? Nos ajuda, Senhor. Nos liberta e nos dá um coração transformado em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Queridos, muito obrigado pela sua participação. Quero lhe convidar para domingo, 10 horas, a nossa escola bíblica discipuladora. Estamos falando sobre vários assuntos e domingo que vem, se Deus permitir, vamos concluir o assunto sobre a Bíblia, como ela chegou até nós. À tarde, 5 horas da tarde, nós estaremos ali na nossa congregação do IGA, às 5 horas da tarde, presencial e online. E se Deus permitir, na próxima quarta-feira, às 19 horas, aqui de novo. Deus te abençoe. Um grande abraço, shalom, shalom e até a próxima em nome de Jesus. Vamos na paz, que Deus abençoe. Encerrar agora.